Antes de orar, vamos refletir juntos sobre algo essencial. Muitas vezes pedimos a Deus direção, proteção e crescimento espiritual, mas ignoramos um dos fatores mais determinantes da nossa jornada: as companhias que mantemos por perto. Quem caminha ao seu lado tem poder para levantar ou derrubar, para te impulsionar a viver o propósito de Deus, ou para te afastar silenciosamente dele. Já ouviu o ditado: me mostre seus amigos e eu te mostrarei seu futuro. À primeira vista, parece apenas uma frase de efeito, mas carrega uma verdade profunda. As pessoas com quem passamos mais tempo moldam nossa visão, influenciam nossas palavras e até afetam como vemos a Deus e a nós mesmos. Algumas amizades nos inflamam com fé, outras nos esvaziam sem que percebamos. E o perigo está exatamente aí, na sutileza da influência. A Bíblia nos alerta sobre isso. Em Salmos 1, vemos uma progressão clara. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro você anda junto, depois para, e logo está, confortável, sentado. A influência se infiltra aos poucos até se tornar fundação. Cuidado com quem você permite ocupar esse lugar. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva: eu quero andar com Deus, nos comentários. Vamos juntos nessa jornada. Nem sempre é fácil perceber quando uma influência está nos desviando. Às vezes o coração permanece no lugar certo, mas os passos já começaram a se afastar de Deus. Um pensamento aqui, uma escolha ali, uma pequena concessão. E quando abrimos os olhos, já não estamos mais onde deveríamos estar. Você já se perguntou por que certas áreas da sua vida começaram a enfraquecer depois que certos relacionamentos surgiram? Pode ter sido um amigo, um grupo ou até um namoro. Tudo parecia inofensivo no início, mas com o tempo, sua intimidade com Deus esfriou, sua clareza espiritual se confundiu e sua força emocional foi drenada. A influência mais perigosa é aquela que age em silêncio. Ela não vem com alertas nem com placas de cuidado, ela vem com risos, conversas agradáveis e companhia constante. Mas aos poucos, sua fome pela palavra desaparece. Seu espírito já não queima como antes. Você sente, mas não consegue explicar. Está mais vulnerável, mais carente, mais confuso. Por isso, é tempo de discernir. Não é sobre julgar as pessoas, mas sobre guardar seu coração. Você é responsável pelo ambiente que cultiva ao seu redor. E se Deus está te mostrando que algumas conexões estão sugando sua luz, não ignore esse sinal. A preservação do seu propósito pode depender do afastamento de certas presenças. Se você já viveu isso ou está passando por isso, escreva nos comentários: Senhor, me dá discernimento. Sua vulnerabilidade é a porta para a intervenção divina. Você já pensou que um amigo pode ser uma ponte ou um desvio? A verdade é que as amizades não são neutras, elas têm poder. Elas podem te aproximar do seu chamado ou te atrasar anos na caminhada. Não é exagero. Um conselho errado, uma influência sutil, uma conversa que diminui sua fé, isso tudo pode plantar sementes que mudam o curso da sua história. A Bíblia é clara. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Provérbios 13:20. Isso significa que a direção da sua vida pode ser determinada pelas pessoas que andam ao seu lado. Deus te chamou para grandes coisas, mas para cumprir esse chamado, você precisa caminhar com quem respeita o que Deus colocou dentro de você. Pense, seus amigos celebram quando você cresce espiritualmente? Eles oram com você quando o fardo está pesado? Eles te puxam de volta quando te veem se afastando de Deus? Se a resposta for não, talvez você esteja tentando levar pessoas para lugares onde elas nunca foram chamadas a estar. Se você quer
Viver o propósito de Deus não pode andar com quem está confortável na estagnação. O caminho do céu é estreito, nem todos podem ir com você. Alguns foram só para um trecho, outros não têm estrutura para o peso do seu chamado. Escreva nos comentários: Senhor, afasta quem me atrasa e aproxima quem me acelera. Confie, Deus sabe quem precisa ficar e quem precisa partir. Às vezes, as pessoas mais queridas do nosso coração são justamente aquelas que não compartilham da nossa fé. E isso dói, porque você quer caminhar com Deus, mas também quer manter esses laços, e aí surge o conflito. Como amar sem se perder? Como permanecer firme sem se tornar frio? A resposta está em Jesus. Ele andava com pecadores, mas nunca pecava com eles. Ele os amava profundamente, mas jamais permitia que suas escolhas definissem seus passos. Ele era presença, não refém. Ele era luz, não sombra. Você pode amar quem não crê, sim, mas precisa lembrar: amar não é permitir tudo. Amar não é baixar o padrão. Amar é orar em silêncio quando não há espaço para palavras. Amar é recuar quando sua alma começa a se perder. Amar é entender que salvar alguém nunca foi sua missão. Isso é papel do Espírito Santo. Seu papel é ser testemunha, não mártir emocional. Então, se alguém que você ama está longe de Deus, não desista. Mas também não se entregue ao ponto de se desviar tentando alcançá-lo. Fique firme, seja luz, ore e confie que Deus pode fazer em segundos o que você não conseguiu em anos. Escreva nos comentários: Senhor, me ensina a amar sem me render. Porque você não precisa se afastar de Deus para se aproximar de ninguém. Nem todo peso é visível, nem todo desvio é abrupto. Às vezes, a gente não percebe que está carregando demais, até que a alma começa a se curvar. A oração enfraquece, a chama da fé se apaga devagar. E quando você olha ao redor, percebe: são as companhias, as conversas, as influências sutis que pareciam inofensivas. Coríntios 15:33 nos adverte com clareza: más companhias corrompem os bons costumes. Isso não é exagero, é um alerta, porque más companhias não te destroem de uma vez. Elas te distraem, elas normalizam o que antes era inaceitável. Elas te afastam de Deus devagar, como quem vai desviando o caminho um passo de cada vez, até você perceber que está longe demais. Esse peso não vem de quem erra, mas de quem se recusa a mudar, de quem zombou da sua fé, de quem esvazia seus valores com piadas, sarcasmo ou indiferença. E você, querendo manter a paz, vai tolerando até perder a sua. Mas hoje Deus te chama para despertar, para perceber o que tem drenado sua fé em silêncio. Talvez o Espírito Santo já tenha te alertado. Talvez você já tenha sentido esse incômodo, ou talvez esteja lendo esta mensagem como um sinal divino. Escreva nos comentários: Senhor, me mostra o que preciso deixar, porque não vale a pena manter vínculos que te afastam de Deus só para não perder pessoas. Algumas conexões parecem lindas por fora, mas escondem prisões por dentro. Você sente que ama, que se importa, que quer o bem, mas no fundo algo te sufoca, algo te esfria espiritualmente. Você não tem mais a mesma intimidade com Deus. Você ora menos, crê menos, tolera mais o que antes não tolerava. É quando o amor vira uma armadilha. Não porque amar seja errado, mas porque você se esqueceu de quem deve ser amado em primeiro lugar: Jesus. Relacionamentos, por mais intensos que sejam, nunca podem ocupar o trono que é de Deus. E quando você começa a silenciar sua fé para manter alguém por perto, está trocando sua salvação por aceitação. Em 2 Coríntios 6:14, a palavra é firme: não vos prendais a um jugo desigual. Isso não é desprezo, é proteção, é sabedoria espiritual. Porque quando você anda com alguém que não anda com Deus, o caminho começa a se dividir. E cedo ou tarde, alguém vai precisar ceder.
O Senhor não quer que você viva dividido. Ele quer teu coração inteiro. Porque o amor verdadeiro nunca te afasta de Deus. Ele te aproxima. Comente agora: Senhor, tira do meu coração o que me afasta de ti. Sua entrega pode ser o começo da sua liberdade. Nem todo amigo é só companhia. Alguns são cobertura, escudo, presente de Deus para os dias em que sua fé vacila. São aqueles que oram por você sem que você peça, que te enviam um versículo exatamente quando você mais precisa, que te dizem a verdade mesmo que doa, porque preferem te ver ferido pela correção do que destruído pela omissão. Provérbios 27:17 diz: Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Isso é amizade de aliança, não de conveniência. Deus deseja que você tenha amigos assim, pessoas que cuidam da sua alma, não apenas do seu humor, que se importam mais com sua eternidade do que com sua aprovação, que te lembram quem você é em Cristo quando o mundo tenta te rotular com mentiras. Ore por esses amigos, honre esses amigos, e mais do que isso, seja esse amigo. Porque amizades espirituais não nascem por acaso. Elas são cultivadas com propósito. Comente: Senhor, me cerca de amizades que cuidem da minha alma. Sua oração pode ser a resposta que o céu estava esperando. Às vezes Deus remove pessoas da sua vida e você não entende o porquê. Dói. Parece rejeição, parece perda, mas na verdade pode ser proteção. Deus vê o que você não vê. Ele ouve conversas que você nunca ouvirá. Ele enxerga intenções que estão mascaradas por palavras bonitas. E quando ele percebe que alguém está desviando seu foco, roubando sua paz ou sufocando sua fé, ele age. Mesmo quando você insiste. Mesmo quando você quer segurar. Deus, em sua misericórdia, permite o afastamento, não para te punir, mas para te preservar. Lembre-se, toda poda dói, mas só é podado aquilo que vai dar fruto. Se Deus está tirando algo, ou alguém, é porque Ele tem algo melhor para plantar. Confie na poda, confie na separação. E, acima de tudo, confie no Deus que sabe o que está fazendo, mesmo quando você não entende. Comente: Senhor, me ajuda a confiar quando o Senhor afasta alguém da minha vida. Seu comentário pode ser a cura que outro coração precisa ler hoje. Nem sempre é um corte brusco, nem sempre é um pecado escandaloso. Às vezes, o afastamento de Deus acontece devagar, em silêncio, por causa de uma amizade. Você começa a rir do que antes te incomodava, a negligenciar o que antes era sagrado. As orações ficam mais raras, a presença de Deus menos sentida, e quando você percebe, já não é mais o mesmo. Isso acontece quando nos conectamos com pessoas que não alimentam a nossa fé, mas drenam, que não nos chamam para perto de Deus, mas nos distraem, que nos empurram para as distrações, para os vícios, para os padrões do mundo. Cuidado com quem você caminha, cuidado com quem tem acesso ao seu coração, porque o desvio nem sempre começa com uma grande queda, às vezes começa com uma má companhia. A palavra diz: as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. E isso é tão atual quanto necessário. Você não foi chamado para agradar todo mundo. Foi chamado para permanecer em Deus. E às vezes isso significa escolher distância de quem está te afastando do céu. Comente: Senhor, me dá discernimento para reconhecer quem está me afastando de ti. Seu comentário pode ser um despertar na vida de alguém hoje. Senhor Deus, Pai amoroso, agradeço por tua presença constante em minha vida. Peço que me dês discernimento para escolher sabiamente as pessoas com quem eu caminho, para que minha alma seja protegida e minha fé fortalecida. Ajuda-me a reconhecer aqueles que edificam meu espírito e também a ter coragem para me afastar, com amor e paz, daqueles que me desviam do teu caminho.
Que eu nunca me esqueça de que meu relacionamento mais importante é contigo, Jesus, o amigo fiel que nunca me abandona. Concede-me a graça de ser também um amigo verdadeiro, que traz luz e esperança, que ama sem condições e que serve com humildade. Que minhas palavras e ações reflitam o teu amor e que eu seja instrumento de bênção na vida dos outros. Em meio às tempestades, que eu me lembre que não caminho só, pois tu estás comigo, guiando, fortalecendo e restaurando. Entrego todas as minhas amizades e relacionamentos em tuas mãos, confiando que tu os conduzirás, segundo o teu perfeito plano. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe sua experiência. Sua fé pode inspirar e fortalecer outros.